Quando uma pessoa faz um aborto, porque sabe a reação dos pais e era a única solução que encontrou no momento, hoje pede perdão, mas não sente remorso. Como o Espiritismo vê essa situação? Na verdade, a gente tem muito a tendência de olhar muito para a mulher que praticou o aborto como se ela fosse a única personagem envolvida na lei de causa e efeito, mas isso não é verdade. Todos os elementos que de alguma forma contribuíram nessa história, eles têm uma parcela de responsabilidade nesse processo. Então, se, por exemplo, você tem um companheiro que diz assim para uma mulher: você vai ter que escolher entre mim e a gravidez. Porque se você tivesse a criança, eu vou abandonar você. E coloca a mulher em xeque. E às vezes ela frágil, sem ter uma compreensão mais clara do que seja a vida e com medo de perder o parceiro, ela pode, de repente, fazer a opção por ele em detrimento da criança. E aí ela faz a opção e às vezes, depois até o companheiro vai embora e ela fica sem a criança, sem o companheiro. Então, nessas circunstâncias, nós temos que colocar no cenário de responsabilidade o outro que, de certa maneira, a induziu à prática do aborto, que, de certa maneira, até a constrangeu para que praticasse o aborto. Ele tem muitas parcelas de responsabilidade dentro disso. Assim como ocorre quando você tem os pais que, de certa forma, constrangem as filhas, né, a exercerem um aborto. Nessas circunstâncias, as responsabilidades elas têm que serem consideradas em cima de todos os envolvidos na trama, não somente naquele indivíduo em particular, que é, de certa forma, a menina, né, está diretamente ligada à história. Então, todos estão envolvidos. E a responsabilização na lei de causa e efeito, ela tem a ver com a compreensão daquilo que eu tenho. Então, assim, se eu pratico o aborto e eu não tenho uma compreensão sobre o que eu estou fazendo, se eu não entendo o que eu estou fazendo, a tendência é que no mundo espiritual eu não me sinta tão cobrado. Por quê? Porque a minha consciência não vai me dizer que isso está errado. Então, a tendência é que eu não me sinta no mundo espiritual chamado a uma responsabilidade, porque eu acho que o que eu fiz não era tão grave. Então, há uma expectativa de que isso não nos alcance num primeiro momento nesse sentido. Mas, nem por isso deixou de ser uma ação que não deveria ser feita. Então, para aqueles que são menos sensíveis, a vida reserva experiências mais fortes para que o espírito desperte. Eu não quero dizer assim para que ninguém pense que tem uma tabela no mundo espiritual, mas eu vou dar só um exemplo, por favor. Não tome isso de maneira absoluta, isso é um exemplo. Então, ela praticou o aborto e ela não sente remorso, não sente nada, vai para o mundo espiritual, acaba não tendo tantos chamamentos com relação a isso. Até que, evidentemente, com o passar do tempo, ela cai em si e diz: nossa, que besteira que eu fiz. Não deveria ter feito o que eu fiz. Preciso de uma nova experiência. Mas, como eu tinha na Terra uma percepção diferente de vida, pode ser que eu repita. Então, eu preciso de algo que desperte em mim a compreensão de que eu não deveria ter feito o que fiz. Então, numa determinada circunstância, essa mulher pode nascer e não ter filhos. Não ter filhos. Mas, então se a fulana não tem filha é porque ela... Não estou dizendo isso. Não quero que ninguém tome isso de maneira absoluta. Mas ela pode, de repente, renascer para não ter filhos, para que esse desejo que agora vem, puxa, não consigo ter filho. Eu tenho filho, não tenho filho. Meu Deus, para quê? Para que mexa dentro dela os mecanismos da lei de causa e efeito e ela se sinta chamada a uma reflexão mais profunda sobre o propósito da vida. Uma outra mulher que praticou também um aborto, mas que depois ela refletiu, reviu sua vida, lamentou: meu Deus, o que eu fiz? Não podia ter feito isso. Nossa, que errado que eu fiz. E aí ela já está mexida. Essa, numa próxima existência, pode não ter uma consequência desse tipo. Pode não ter. Ela pode renascer numa condição bem mais
suave da lei de causa e efeito, em que ela tem seus filhos, tem suas circunstâncias todas. Ela pode nascer com algum tipo de, sei lá, dificuldade, uma menstruação irregular, em que ela tem que ter mais prudência para conseguir engravidar, tem que ter mais cuidado, e aí depois fazer, às vezes, um tratamento. Mas vai ter filhos saudáveis, tranquilos, e a lei vai ter outra maneira. Ou pode nascer até com uma manifestação de maternidade tranquila, sem nenhum óbice, vai gestar tranquilo, vai ter seus filhos de maneira natural, e vai ter um trabalho dentro da casa espírita, por exemplo, dentro de outro grupo religioso, no qual ela vai poder ajudar outras mulheres, vai se engajar em campanhas desse tipo. Então, tudo isso são perspectivas que poderão acontecer para os espíritos. Então, a lei precisa despertá-la para que ela consiga perceber que o que ela fez não era o mais correto. E as responsabilidades se derramando sobre todos os envolvidos na trama. No livro Ação e Reação existe até um capítulo que fala sobre diversas consequências físicas, diversas doenças que podem acontecer relacionadas às questões que digam respeito à maternidade. Então, nesse propósito, a lei de causa e efeito vai encontrar mecanismo para acordar cada um de nós de acordo com a quantidade de indiferença que nós temos diante do mecanismo da vida. Para cada uma das pessoas, uma experiência diferente para acordá-la no propósito da compreensão do amor.